Gatonas e gatões, boa noite! Começando mais um Conversa Íntima e hoje eu trouxe um tema extraordinário para vocês, aquele tabu sobre o BDSM. E eu trouxe uma convidada muito especial, que ela não vai dizer quem ela é, vamos guardar o segredo da verdadeira identidade dessa convidada para lá de especial. Sua linda, que ela gosta de ser chamada de Fênix, gente. Vai falar tudo sobre BDSM, esse universo com tantos tabus e com tantos preconceitos por a gente não conhecer. Sua linda, seja bem-vinda, Fênix! Obrigada pelo convite. Linda! Se apresenta para o público que está nos assistindo. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Fênix. Sou uma dominadora, dominatrix, da forma que às vezes os nossos submissos ou parceiros, eles decidem, né, no momento do jogo ali nos chamar. Então tudo é uma questão de organização, né, quando a gente está no momento ali da consensualidade do que vamos fazer, então a Fênix tá aí. Linda, maravilhosa. Então, assim, para quem está nos assistindo, né, o que quer dizer BDSM? O BDSM nada mais é do que bandagem, dominação, sadomasoquismo e masoquismo. É todo o complexo que tem dentro do fetichismo, né? Que são pessoas que gostam de práticas e jogos diferentes. E aí sempre tem que ter aquele ou aquela que vai conduzir a sessão, né? No caso, daí existe o submisso ou a submissa, que são pessoas que são destinadas ou que gostam da parte de ser dominadas, ou, né, não, depende do que vai ser feito. Então, dentro da palavra pequena, que é BDSM, existe um complexo muito grande a ser explorado. E a gente vai falar mais depois aprofundadamente, né? Vamos sim. E me diz uma coisa, uma das perguntas mais, assim, gente, não sei se vocês têm essa dúvida também, existe a diferença em dominadora, dominatrix? Existe essas nomenclaturas? Não. A nomenclatura depende de cada dom ou dome, ou dominatrix, ou dome também, né? Isso, depende do que vai configurar o nome. O meu combina mais como dome, ou também eles concedem a solicitação de ser rainha, né? Para nós mulheres, a rainha ou o rei da dominação é a gente, né? Mas a pergunta que não quer calar, porque eu estou muito curiosa, não sei vocês. E como é que surgiu essa ideia? Fênix, quase que eu falei o nome dela, porque eu sei o nome dela, tá, gente? Como que surgiu essa vontade, essa prática de explorar esse novo universo, que ainda para muitos são tabus, né? Fênix, quase que eu falei de novo. Assim, eu sempre trabalhei na indústria, no ramo da liderança. Eu sempre tive o poder de ter pessoas sobre a minha regência, então aconteceu de eu gostar de ter esse poder, de ser a pessoa solicitada, né, para tudo. E aí eu comecei a explorar algumas coisas. Eu tive um amigo meu muito influenciável que ele me mostrou o BDSM. Ele disse, tu não tem cara de que gosta de ser dominada, tu gosta de dominar. É mesmo. E aí eu comecei a escrever os contos reais da minha vida e cotidiano real, né, ali as histórias do pessoal da empresa, né. Por trabalhar sempre no meio dos homens, foi uma grande vantagem de ter boas histórias. E essas histórias foram crescendo, tanto que a Fênix já tem 10 anos. E um pouco mais de 4 anos ela criou vida e faz a submissão de algumas pessoas. Foi através dos contos, né? Eu acompanho a Fênix já há um tempo, né? E eu sei sobre os contos e eu acho muito legal. A gente que trabalha com essa parte mais da intimidade, dá para fazer um livro, né? De tantas histórias que a gente sabe. Isso. E aí surgiu essa vontade. Isso. E hoje isso para ti é uma profissão? Não é uma profissão porque eu não dependo disso. Mas já se tornou muito mais rentável para mim, né? Eu tenho algumas pessoas que ainda, por influência de um sex shop lá de Gravataí, eu recebo bastante indicações. E hoje mesmo eu trabalho pela parte da indicação. Que inclusive é a minha loja, né? Inclusive, por exemplo, a loja da sex shop é a minha loja. Inclusive, né, a maioria dos submissos e submissas que eu tenho, mulheres, são poucas. Que gostam. Essa pergunta me fizeram aqui também. Mulheres são mais são poucas, homens, então? Mais homens que procuram. Mais homens, principalmente aqueles que têm o rótulo de casado, né, noivo, namorado. Também é uma outra pergunta que eu ia fazer também sobre isso aí. Isso mesmo. Então, quanto por cento mais ou menos assim é de casados da tua
teus clientes? Podemos chamar que é clientes? Clientes, pode chamar de clientes, porque assim, a diferença entre ser clientes é que não existe a questão do custo, né? Existe a questão ali da gratificação. A gente ganha muito presente também, bastante presente, é muito bom isso, porque eles te tratam como uma rainha em casa, eles não tratam as mulheres como rainha, como me tratam. E aí que eu queria entrar, a gente está antecipando até, gente, mas aí eu ia entrar nesse assunto contigo. Por que tu acha que o marido deixa de ter essa conversa, de verbalizar os seus fetiches, né? As suas fantasias com a esposa e vai procurar uma dominadora, uma rainha, vamos dizer assim? Shirley, porque às vezes as mulheres elas estão estressadas, elas estão cansadas, e aí para te entrar numa situação de conversa com uma mulher que tem filho para cuidar, que tem roupa para lavar, é muito desgastante. O homem, ele é muito prático. Ele diz, eu quero fazer isso e isso. Então até chegar naquele consenso, vamos fazer isso. Aí até tem coisas que eu entro assim e digo, tem coisas que mulheres não vão entender. A gente que tem ali a destreza, o conhecimento, a ferramenta para poder chegar nessa parte aí, a gente consegue conciliar bastante as coisas e entender a necessidade do cliente. Porque às vezes não é só entre bater e apanhar e sofrer dor, porque a maioria das pessoas pensa, eu não gosto de sentir dor. Mas naquele momento íntimo do sexo, muitas mulheres gostam de levar tapa na bunda, ser enforcada, isso nós nós vamos entrar nesse assunto também, que algumas perguntas sobre isso também. Isso que tu acabou de falar, é uma coisa que eu vivo falando aqui no programa, que a gente sabe que esse programa, Conversa Íntima comigo, né, é um programa para justamente a gente conversar sobre relacionamento, sobre todas essas práticas que muitas pessoas não têm coragem de falar. E eu acho, como terapeuta, que eu acho muito importante o casal conversar sobre seus fetiches e fantasias, porque olha o que tu tá me trazendo, né? O homem prefere ter preguiça, vamos dizer assim, de comunicar, isso que talvez até a esposa também comece a gostar, curtir. É que nem assim, falam, né? Eu já fiz muitas performances em casas liberais, que eu sou do meio liberal também, né? Então ali quando a gente pega a mulher para fazer dominação, ela sempre diz, eu não quero apanhar, eu não quero sentir dor. Mas na real a gente faz uma transformação da dor em prazer. É bem diferente porque não é sobre só bater e apanhar. Existe também a questão da negociação. O que é que tu gosta que tu te limita isso, entendeu? Existe, né, essa conduta de qual o limite até onde eu posso ir, até onde eu vou, onde eu não vou, né? Que nem teve muito aquela febre dos 50 tons de cinza, né? Então aquilo ali foi bem a moda do BDSM. Gente, esse que a Fênix tá falando, gente, vocês não têm noção, lá na loja estourou assim, o sucesso de vendas desses kits, mais ou menos, que eu tenho aqui. Eu trouxe alguns para vocês olharem aqui na mesa, os kits, tá? Esse aqui é um kit prontinho, com tudo que pode imaginar, que desde coleira e tal. Disparou as vendas, né? Nesses artigos de sado, né? Isso que a gente fala. Justamente porque ali também mostrou, claro que o filme mostra um lado mais pesado, mas também dentro de atendimentos eu ensino muitas pessoas que gostam dessa prática um pouquinho mais, algo mais leve. Sim, tem. Existe, que daí a gente entra mais para a parte do jogo da sedução. Que nós vamos entrar nesse assunto aqui, foi muitas perguntas que fizeram para ti, Fênix. Eu amei a interação de vocês. Por favor, a gente continue interagindo comigo, que eu amo essa interação que vocês fazem comigo. E aí uma das perguntas que eu também fiquei curiosa, Fênix, o que as pessoas costumam ver de errado no teu trabalho, que desconhecem a verdadeira função do teu trabalho? Às vezes tem contatos que entram para saber se eu gostaria de ser dominada e apanhar da forma que eu bato, ou se não, só fazer programa. E na real, não é isso. Não, né? entra? Não. Isso também é uma pergunta de fazer sexo. Não entra, então? Entraria só se houvesse a necessidade do cliente, porque assim, existem algumas performances que fazemos, e essas performances, às vezes, tu tem que ter o contato íntimo com a pessoa, mas não é, assim, penetração. É a mão para fazer uma manobra, seja na região íntima da pessoa ou não, mas é que nem eu falei, depende da necessidade. O nosso atendimento de BDSM não entra muitas vezes o sexo. Claro que tem dominadoras que fazem
e dominadores também que fazem, porém a minha prática não envolve. Boa resposta. Porque às vezes as pessoas confundem muito isso, Sim. né? Eu era uma que confundia, a gente, né? A gente nunca conversou, porque a gente, ela é minha amiga, tá? Então assim, a gente se conhece. Então essa dúvida gera muito, né, Sim. nesse universo que ainda é tão pouco falado. E me diz uma coisa, quais são os locais que você atende? Geralmente é motel, né? Porque daí a pessoa ali tem um lugar, né, mais específico que a pessoa pode deixar a vida do lado de fora e entrar dentro do personagem junto comigo, porque muitas vezes eles entram no personagem para viver aquele momento deles também. É mesmo? Tipo de personagem, um exemplo para nós, adorei agora. Às vezes um pet play. Às vezes ele quer ser um cachorrinho, quer comer ração, quer fazer xixi levantando a perna. Tem também, principalmente, o que eu mais faço também são sessões com vela. Tem pessoas que gostam de sentir a dor. vela eu acho que é legal, gente. Vocês não gostam de vela? A vela entra bastante também. Principalmente o spanking, né? O spanking entra bastante. Explica pro pessoal o que é isso. O spanking é a sessão de chicote, de bater ou de apanhar com palmatória. Que é uma das práticas mais comuns. Ou senão também, aquela questão de que entra uma dor mais profunda, né? Que daí são os clipes mamários também. O shibari na região íntima, que é a sessão de amarração de cordas. Na região íntima. Isso. E essa história de subir de salto, assim, pisar, essa coisa louca, tem, assim, que deve ser muito legal. Imagina botar a vítima assim, gente, o que vocês acham de fazer com o marido que tá aí do lado de vocês, botar a vítima assim, a pisar com o salto, aproveita e já se vinga, né? Das coisas que o marido deixou de fazer dentro de casa. Sim, aí entra a questão também, assim, existe botas, que nem essa, que existem submissos que compram, tem uns que levam uma mala combinando contigo, cheia, tem homens que levam a mala cheia porque eles gostam de penetração do salto na região íntima. No cucutis, é isso? Sério? Sim, olha, eu não sabia. E a mulher não? Bastante. A mulher não. A mulher, assim, ó, quando tu pega uma submissa para atender, geralmente daí eu consenso muito com a PNL junto, sabe? Porque daí é uma coisa mais, assim, de um trauma que ela teve. Eu recebo muitas questões assim, eu tive uma relação íntima com uma pessoa próxima da minha família, e a única vez que eu tive prazer foi com ele, então a pessoa vai lá na infância resgatar aquela essência para poder trazer para a vida adulta a dor que sofreu para poder sentir prazer. Infelizmente é isso. Profundo isso, né? Que loucura. Muito. E os homens têm a questão também de, por exemplo, assim, eu não considero gay, tá? Mas tenho muito homem que gosta de fazer sexo anal, gosta de ter penetração anal. Existe ali a região do prazer, que para o homem é difícil de dizer isso, mas é verdade. O ponto íntimo do homem é a região anal. O ponto P, eu sempre falo isso, o ponto P do homem é a região, sim. Que assim como nós temos o clitóris, eles têm o clitóris, mas na região anal. Então, assim, tem muita mulher que não entende, se o marido pedir para, né, botar o dedo, ou uma prótese, ou alguma coisa, ele vai ser gay. Isso não significa nada, gente. Não. Ser gay, né, ou gostar... É quando a pessoa se assume e tem atração sexual pelo mesmo sexo. Isso. Agora, o que tu faz em quatro paredes com a tua esposa, com o teu marido, isso é o prazer. Por que eles podem colocar, né, em todos os nossos cantinhos dos nossos corpos e eles não podem? Tem muito preconceito, né, Fênix? Com certeza tem. E o que eu digo assim, a questão do conhecimento, ele quebra muito o respeito, porque só vai ter respeito por aquilo que tu conhece. Exatamente. Então, tem muita gente que eu digo, sou dominadora, né, eu tenho experiência na área da dominação, do BDSM, e as pessoas dizem, então tu só tortura, judia das pessoas. Não, eu proporciono prazer para elas conforme a necessidade que elas querem, né? Então isso é que é o diferencial disso tudo. Muito bem. E agora, gente, Fênix, vocês aí de casa, chegou aquele quadro que vocês mais esperam do programa, que é o quê? O Papo Íntimo, que nós vamos entrar muito mais nesse universo de BDSM. Fênix, agora são as perguntas dos seguidores, perguntas mais profundas que nós queremos entrar na intimidade da Fênix, né? Quem é a mulher por trás dessa máscara, dona Fênix? A mulher por trás dessa máscara é uma mulher muito difícil de lidar.
Acho que a questão da dominação me deu esse poder de fazer muitas escolhas e hoje eu escolho bem o que eu quero. Sou uma mãe de família, uma mãe normal, assim, que leva as filhas para a escola e tem seu trabalho mensal também de fazer tudo, então não tem muito mistério entre eu e ela. Porém, só que a diferença é que ela é um pouco mais perversa do que eu, né? E essa mulher por trás dessa máscara, ela pratica também? Ah, com certeza sim. Com certeza sim, porque assim, ó, ver o prazer alheio acaba se tornando um prazer também, né? Porque não é sobre questão de receber e fazer o trabalho. O feedback e o aftercare depois, eles são situações bem importantes também, porque daí é ali que a gente está tendo um bom resultado do nosso trabalho, né? Então, não adianta nada disso se não tem depois o retorno do cliente, né? Muito bem. E assim, ó, esse aqui eu achei muito legal, a pergunta do seguidor, tá? Eu quero começar a prática com a minha esposa, por onde eu começo? Por onde começar? Já ministrei treinamentos em festas, né? Uma vez eu fui contratada só para ensinar a bater na bunda das mulheres, porque os homens não sabem. Eles batem no rim, batem nas costas, batem em todos os lugares, menos no lugar certo. E aí eu fiz um treinamento, eu disse, ó, vocês têm que... batem errado. Assim, ó, tem vezes que a questão não é ficar dolorida ou proporcionar uma dor mesmo. É tu transformar aquilo em prazer, é diferente. Então, assim, ó, o bater no lugar correto é tudo importante. Então, eu já fiz alguns atendimentos de casais ensinando a enforcar, a dar soco na costela, todas essas coisas assim. E existe mais rainhas do que reis? Não, existem mais donos. É mesmo? Muito mais. É muito difícil. Eu, pelo menos, conheço poucas mulheres que são dessa mesma linha que eu sigo. Tanto que algumas delas querem ser, mas assim, tudo depende do teu potencial de instrução. Se tu tem esse poder para mandar e fazer, se tu tem essa dinâmica de poder proporcionar tudo num pequeno espaço e às vezes numa só hora, que às vezes é o horário de intervalo que ele tem. Eu amei essa pergunta aqui, tá, Fênix? Eu e meu marido adoramos tapas, enforcamentos, chicotes na hora H. Não é sempre. Isso quer dizer que somos sado? Não. Isso se chama daí fetichismo. Tá. E aí, então não é aquele todo mundo que gosta de uns tapinhas. Não, isso daí eu acho que é uma coisa normal, né? Acho que tem que ter, às vezes tem que ter aquele sexo baunilha que a gente chama, né? Que é o normal. E tem que ter, às vezes, uma pegada mais forte, mas eu digo mais forte não no sentido de bater e apanhar. E quem pratica isso, Fênix, a arte, né, do sado, ele só sente prazer dessa forma dentro do teu ver? Às vezes, sim. Por isso que, às vezes, tem controles de... Eles mesmos dizem assim, já faz um mês que eu não tenho o prazer necessário para minha vida, então eu preciso de ti. Eu acredito que sim. Eu nunca tive nenhum caso, né, sobre isso, mas clientes da loja, assim, tem homens que praticam, que são casados, que a esposa nem imagina, como tu falou. Muitas vezes eu tenho que bater e não posso deixar marca, e isso é uma coisa bem difícil, então tu tem que dominar bem a tua mão, os acessórios que tu vai usar, as práticas que ele quer que faça também para não deixar marca e não deixar dolorido, e tem toda a questão do respeito também, né, então não julgo quem é casado, quem faz. Mas 90% deles são casados, a maioria deles são homens e poucas mulheres, porque assim, eu tenho um pouco de força, então se eu pego uma mulher, acaba ficando um pouco mais difícil de não deixar marca. Imagina, mulher! E tu já te surpreendeu com algum cliente assim que tu nunca imaginou que gosta dessa prática? Assim? Já, principalmente da política, né? Da política tem, assim, ó, uns dois que eu já atendi, sim, para práticas bem diferentes, porque são coisas que ele tinha curiosidade de saber como que era, ele gostou, chamou e ainda indicou um amigo. Olha aí! Porque homens conversam sobre essas coisas, né? Com certeza. Às vezes a gente acha que não, que só falam de futebol. Eu vivo falando aqui, né, gente? Conversem com a sua parceira de vida. Falem sobre tudo, gente. Por favor, né? Existe muito preconceito dos casais. E, inclusive, no próximo programa, que eu te convido, feliz a assistir, vocês vai falar muito sobre isso. Sobre fetiche, sobre fantasias. Por que não viver, né, o extraordinário, né?
Sim, com certeza. E ela dá curso ainda, gente, ela dá, né? Faço acompanhamento. Faz acompanhamento, né? E me diz uma coisa, algum cliente se apaixonou por ti? Já teve sim, logo Sério? no início, sim, eu tive, porque ele descobriu quem eu era de verdade, ele conheceu primeiro em Momento a Fênix, e de cara nós ficamos íntimos, eu pratiquei coisas com ele que ele jamais imaginou que ia sentir, né? Então foi bem bom por isso, né? Mas depois de um certo tempo eu acabei abrindo para ele quem eu era, e aí foi onde ele se apaixonou, e dois anos de vínculo, mais ou menos, a gente teve que cortar, porque não era a nossa intenção. Que loucura. E tu nunca se apaixonou? Não, eu sou bem objetiva naquilo, bem focada, não tenho essa de... E a pergunta que não quer calar, que foi uma das perguntas que mais perguntaram aqui, tá? Qual o valor da sessão? O valor que depende, mas em média é R$500. A sessão básica é R$500. A prática que mais te pedem? Assim, a prática que mais pedem é o spanking, que é o que eu falei, que às vezes é um pouco mais forte a questão da dor, um pouco mais agressiva, de modo geral falando, é um pouco mais. Mas também as outras práticas também de wax play, pet play, que agora está em alta, o pet play voltando aí. Existem muitos homens que gostam de se vestir de bichinho, fazer xixi na parede, comer ração, e gostam de usar coleirinha. Diferente, né? Bem diferente. Tem bastante. E na tua opinião, Catana, pra gente encerrar, quase assim, é muito rápido que passa, né? Na tua opinião, tá? O que o ser humano em si, né? As pessoas, elas são mais a questão do fetiche ou o poder? O sexo ou o poder, podemos dizer assim. As duas coisas acho que andam meio juntas. Mas na tua opinião? Mas na minha opinião, na minha concepção, universo, né? Eu tenho que dizer que o poder para mim é bem mais valioso do que qualquer outra coisa, né? Mas é aquela coisa, né? Depende de cada um. Eu não julgo quem gosta de algumas práticas, principalmente as fetichistas, né? Que essas sim são as diferente do BDSM, que tem aquela prática ali voltada mais sobre o geral. O fetichismo é diferente. E tu sente prazer de que forma? Emocional, psicológico, espiritual, todos eles. Eu acho que complementa tudo. Eu me sinto realizada depois que eu saio de uma sessão. Parece que eu acabo descarregando junto. Toda a adrenalina ali. Porque no momento que eu visto a máscara da Fênix, que eu me entro no personagem, aí eu esqueço a minha vida lá fora e vivo aquele momento com o meu cliente, para ele entender que nós estamos juntos. É uma negociação de confiança muito forte mesmo. E isso que é bom. Olha, encerrando mais um programa, que pena que acabou tão rápido, a gente queria falar tanto, né, de mais assuntos e mais dúvidas que vocês nos mandaram aqui, gente. Continue ligado no Conversa Íntima, é um prazer a companhia de vocês. Não percam os próximos programas. Sua linda Fênix, gratidão pela tua entrega, gratidão por tu trazer esse universo aqui para nós, porque eu estava muito mais curiosa, assim, do que até vocês mesmos, né, sobre esse universo. Gratidão, sua linda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E um grande beijo no coração de cada um de vocês. Espero vocês na próxima terça-feira. Momento Beleza com a doutora Elisa Bairros, com mitos e verdades, esclarecimentos que vocês aqui nos mandaram pelo direct. Tudo bem, doutora Elisa? Bem-vinda mais uma vez ao programa. Está sendo prazer sensacional. Estar aqui. Sensacional tuas informações, viu? E aqui eu fiz agora eu fiz aqui umas coisinhas verdade ou mito, tá? A pergunta 1 foi: verdade ou mito que faz botox fica com o rosto sem expressão? Gente, antigamente, quando era muito padronizado, né, as aplicações ficava realmente mais artificial. Mas hoje em dia a gente leva em consideração quem é a pessoa, o estilo de vida que ela tem, também para a gente deixar um botox bem personalizado, mantendo as características faciais e deixando com mais naturalidade. E preenchimento labial, mito ou verdade? É mito. Deixa com a boca grande. Não deixa artificial. Tu é um exemplo, né, Shirley? Tô. Porque a gente tem que deixar a pessoa com as mesmas características, mas melhoradas. Então a gente não deixa nada artificial, deixa mais natural. E cada pessoa vai ter, né, seu estilo de vida e também a sua personalidade, que a gente tenta conciliar dentro dos procedimentos. Mito ou verdade se botox é só para mulher, doutora Elisa? Então, é mito. Hoje em dia os homens têm essa preocupação com a estética, com o rejuvenescimento. Então a gente viu também os jogadores da Copa que realizam botox. Então homens e mulheres fazem botox tanto como prevenção ao envelhecimento, autocuidado, né? E para trazer beleza e bem-estar também.
Mito ou verdade? A harmonização facial muda totalmente o rosto do ser humaninho aí. Então, isso é um mito, né? A gente veio de uma era de harmonização muito exagerada. Sim, por isso então, as pessoas ficaram com medo. Exatamente. Isso. Mas hoje nós estamos numa era do Quiet Beauty, que é a beleza sem transformação excessiva. Então, a gente respeita os traços da pessoa, a gente consegue melhorar ali os sinais de envelhecimento, trazendo qualidade da pele, rejuvenescimento. E a pessoa se torna mais bonita, mas sem perder a sua própria identidade. E eu sou prova viva disso, né? Exatamente. Gente, eu fiz a harmonização com a Elisa, assim, ninguém sabe que eu fiz. Não é aquela coisa gritante, foi só para realmente realçar mais os traços, né? É isso aí. Doutora Elisa, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Prazer. Um beijo. Beijo, gente. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I'll never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky